Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Otávio Leal, de Ampren, e é com felicidade que eu inicio agora a sua formação de mandalás e yantras, os símbolos mágicos da vida. Apesar de muito pouco conhecido aqui no Ocidente, esse estudo te trará uma compreensão e você poderá utilizar-se de mandalás e yantras para proteção, cura energética, limpeza sutil e também para alavancar a sua profissão, a sua prosperidade, a sua saúde, os relacionamentos afetivos e principalmente a sua espiritualidade, a sua evolução, aquilo que eu chamo de plenitude. Observe nessa imagem que eu compartilho contigo a capa de um livro dos anos 80, lançado pela editora Globo, na qual eu fui um consultor do mesmo, e nesse livro já aparece radiante o Shri Yantra, um dos mais poderosos yantras, símbolos de poder, que inclusive eu explicarei em detalhes como você pode meditar e contemplar o mesmo. Para que você aproveite ao máximo dessa formação, papel e caneta em mãos, escute atentamente o que eu digo, note as imagens no vídeo e preferencialmente tenha em mãos também a sua apostila, para que, se for necessário, você faça algumas anotações. Saiba que eu estarei compartilhando contigo mais de 30 mandalás e 30 yantras. Yantras e mandalás. Yan significa concentrar, observar, e Tra significa alavancas. Yantras, a priori, eles têm uma representação mais de símbolos ou de figuras geométricas, e mandalás, pelo contrário, são figuras de animais, de Buda, de nuvens, de fogo, de montanhas, e no decorrer dessa formação você irá entender de forma absolutamente profunda essa ideia. Mandalás e yantras também são formados de figuras como um quadrado, um círculo, um triângulo, uma meia-lua ou pétalas de flores, como você nota esse yantra que se apresenta no vídeo, chamado Durga Yantra. Durga é uma divindade hindu que representa força, capacidade, sensualidade, carisma, vitalidade, e yantra é o seu símbolo. Note no mesmo que nós temos um quadrado que representa o elemento terra, temos um círculo que representa o elemento ar, temos um triângulo que representa o fogo e temos em alguns yantras algumas pétalas que representam a água. Em outros yantras o elemento água é representado por uma meia-lua. Fogo, terra, ar e água, e um ponto central que representa a figura do éter, do espírito, da consciência. Aliás, um dos primeiros yantras a ser adorado por tradições tribais, por pajés, por abacaens, por sadhus na Índia, por meditantes do budismo tântrico e tibetano, é a figura do sol. Nós vemos várias representações em mandalas antigos do sol, o sol como ou meditar-se na figura do sol era uma meditação que buscava se entrar em contato com a energia divina, ou até mesmo com a energia de todo o cosmos. Portanto, eu posso até inicialmente dizer a ti que no passado as mandalas, os yantras eram um caminho para se conhecer a si mesmo e para se conhecer o divino. O próprio Sol era considerado em várias culturas como um deus e era idolatrado em rituais,
nas danças, nas liturgias, em locais sagrados também. Na próxima figura, note que eu compartilho contigo um totem tribal, que ele representa um símbolo, à frente de uma catedral que tem figuras mandálicas e círculos druidas ou celtas. A priori, praticamente todos os mandalas e yantras têm um círculo que é chamado de círculo mágico. E a meditação nos mandalas determinavam o ritmo e a harmonia de todo o universo. Você vai observar na próxima figura, que se chama Kali Yantra. É um yantra muito poderoso de transformação, de se eliminar tudo aquilo que é negativo. Note que nessa figura há um ponto central. É nesse ponto que nós vamos meditar. É nesse ponto central que a energia desse símbolo se manifesta. Inclusive, os mandalas e os yantras aqui ensinados a ti, você poderá colocar numa figura, colocar num quadro. Na minha escola, na uma universidade, existem vários yantras em locais estratégicos para que eles possam emanar uma energia do centro dos mesmos para a periferia. A meditação no mandala, para os hindus, representam uma mente equilibrada, um aquietamento mental, um silenciar da mente. E você também nessa formação irá aprender várias técnicas de meditação. Olhe na próxima figura, nós temos ali a imagem de uma galáxia. A galáxia também representa um símbolo, porque a palavra símbolo significa tudo aquilo que é unido. Simbólico, o poder da união. Diabólico, tudo aquilo que é dividido, tudo aquilo que é fragmentado. A galáxia, segundo os hindus, é uma manifestação de Brahman, o Deus Criador. E segundo a ciência moderna, houve uma explosão, uma grande explosão, que criou o nosso universo este que é uma floresta de símbolos. Muitos mandalás tibetanos, principalmente os tibetanos, eles são figuras que envolvem animais, Budas, uma montanha, o sol e a lua, e esses mandalás são representações do próprio universo. A observação desses mandalás abrem as nossas percepções, as percepções do universo que nos cerca, do universo que somos nós mesmos. Na próxima figura, nós encontramos a figura de um ninho. Quando notamos um ninho de pássaros visto de cima, também vemos uma figura com ponto central e circular. Inclusive no Nepal eu tive a oportunidade de observar alguns monges lá nos anos 80, os monges de manto amarelo, uma ordem muito fechada do budismo tibetano, mas eu observei monges meditando numa figura ou em algumas figuras de ninhos. Eles olhavam para esses ninhos e esses ninhos apontavam na direção deles mesmos. Ou seja, quando você medita no mandala, você está olhando para você mesmo. Na próxima figura nós vemos uma flor redonda vista de cima, também uma figura geométrica. Então assim você vai se familiarizando com essas figuras geométricas. E na próxima figura nós temos uma fruta também vista de cima. É interessante porque os mandalás, eles permitem que eu mergulhe nos mesmos. Inclusive alguns mandalás muito fortes que eu vou compartilhar contigo já já, que quando você começa a observar profundamente o mesmo com uma técnica adequada, parece que você adentra, parece que você mergulha dentro dessa energia. E se você é um terapeuta, você pode inclusive
compartilhar com os seus pacientes de mandalas, de yantras. Você indica ou dá uma cópia para o seu paciente para que ele faça meditações curtas e diárias, e essas meditações permitem que teu paciente se conheça, que ele sonhe enquanto dorme mesmo, que ele tenha sonhos lúcidos, sonhos que apontem caminhos. Além do que, você ensinará mandalas de cura, de prosperidade, de amorosidade, de equilíbrio também. A próxima figura é um mandalá tibetano. Então notem que os mandalás tibetanos, eles são bem mais complexos. Existe um sem número de figuras, várias e várias e várias figuras. E em seguida um yantra. Yantra, a priori, são figuras geométricas que não envolvem imagens de animais, nem de Budas, nem de montanhas. Yantras são figuras tão somente geométricas. E aqui você vê alguns monges tibetanos meditando nos mandalás. Então vamos iniciar agora, propriamente dito, a nossa formação. Nessa primeira figura, você vê um mandalá que ele tem figuras geométricas, que a figura central é um yantra, e uma série de divindades ao seu redor. É um dos mandalás mais poderosos que eu tenho conhecimento. A ideia do mandalá é que você medite primeiro nas formas externas, nesse quadrado. Vamos supor que você medite 3, 4 dias só no quadrado. Pois 3, 4 dias você vai para os quadrados centrais. Mais 3, 4 dias você medita nessa figura branca, que são as pétalas que representam a água. Pois você vai mais para o centro, meditando, observando o vermelho. Depois os triângulos que representam o elemento fogo, até chegar lá no meio do mandalá, do yantra, que é esse triângulo central. No Tibete, essas meditações duram anos, num só mesmo yantra, num só mesmo mandala. Mas você pode ir observando em 10 dias, começar do extremo, começar das extremidades e ir para o centro. Esse mandalá, pela cor laranja, pela cor vermelha, ele estimula em você saúde, carisma, capacidade de sedução, vitalidade, energia, disciplina, e também estimula, claro, como todas as figuras, a ideia da iluminação, da plenitude, da vida que vale a pena ser vivida. Na próxima figura, nós temos um dos mandalás mais antigos que se tem conhecimento. Mandalá, porque note que existem figuras nos 4 pontos cardeais, e nós temos várias imagens que representam a roda da vida e da morte. Aliás, esse mandalá ele é bem conhecido no Tibete, no Nepal, nós meditarmos na impermanência de tudo. Você pode encontrar facilmente nas suas pesquisas outras figuras que representam o mandalá da roda da vida e da morte. Em alguns momentos que precisamos transmutar algumas energias ou situações, que precisamos nos dar conta que algo já morreu para que outras possam nascer, esse é um mandalá muito adequado. Inclusive o próprio Dalai Lama, sempre que possível, medita no mandalá da vida e da morte, ou da mandalá da roda de renascimento. Agora sim, vamos realmente começar a estudar os símbolos principais dessa formação. Note à tua frente um chamado Tara Yantra. É um símbolo que está associado com a deusa Tara. O quadrado representa a terra. A terra é a segurança, é a matéria, é a prosperidade. São as certezas da vida, é estarmos com os pés no chão. É da cor verde. A
terra. Portanto, quando você meditar nesse quadrado verde, você está tendo mais segurança, mais firmeza. Depois temos o círculo central, um outro tom de verde. Esse círculo representa o ar. O que é o ar? É o conhecimento, a comunicação, a mente quieta, são os estudos, a sabedoria, a arte de conversar. Esse é o ar. Depois temos um outro círculo lá central que é azul, que nos traz um pouco mais de paz. O verde é vitalidade, o azul é paz, círculo é ar. Temos o triângulo, que é a força, o fogo, a luta, a garra, a disciplina, e temos as pétalas, que representam o elemento água, o sentimento, a amorosidade, a gentileza. Eu já vi algumas pessoas que tatuaram esse símbolo no próprio corpo, que isso faz parte de uma tradição tântrica, nós tatuarmos alguns símbolos no corpo, em alguns lugares específicos, porque esse yantra, nesse caso Tara Yantra, ele desenvolve a força física, a virilidade, ele elimina situações negativas, perversas e inadequadas, tanto de nós mesmos, internas, ou externas também. Os hindus acreditam que por meio da meditação nesse símbolo, ou se desenhando mesmo num ambiente ou no próprio corpo, nós eliminamos inclusive muitas situações perversas e negativas que nem temos consciência das mesmas. Como podemos meditar então numa figura dessa? Vamos partir para olhar o outro símbolo, porque assim eu começo a compartilhar contigo um pouco das técnicas meditativas. Aqui temos o Tripura Bhairavi Yantra, que é um yantra com vários triângulos centrais. O triângulo para baixo, nesse caso os triângulos para baixo, representam a força do feminino, a Mãe Terra, também chamada de Pachamama, de Gaia, de Cunhantã, a Mãe Terra. O triângulo para baixo, a força do feminino. Por isso é que esse yantra representa energia, força, vitalidade. Vamos fazer uma revisão dos símbolos. O quadrado representa a terra, a matéria. O quadrado representa os atributos dos signos de Touro, a segurança, Virgem, a capacidade de trabalhar, e Capricórnio, a força da evolução na matéria. O círculo representa ou estimula as energias de Gêmeos, a comunicação, Libra, o relacionamento, e Aquário, os pensamentos a respeito do futuro. As pétalas representam a energia dos signos de água, Câncer, as boas emoções, Escorpião, a profundidade psicológica e a sexualidade, e Peixes, a espiritualidade, a doação, a compaixão. E o triângulo representa a energia de Áries, o plantar sementes, de Leão, o brilho, e de Sagitário, a aventura, o conhecimento. Então nós temos todos esses elementos, e o ponto central é o elemento éter, o espírito, as questões espirituais. Quando nós meditamos no yantra, você tem isso também no seu material, na sua apostila, você deve primeiro encontrar um adequado. Esse daqui é muito adequado, o Tripura Bhairavi. Encontre um, inicialmente eu sugiro esse. Sente-se na frente do mesmo. Fixe o olhar primeiro no exterior, no quadrado. Alguns dias observe só o quadrado. Depois você vai para esse círculo verde. Depois, mais alguns dias, você medita nas pétalas vermelhas. Passando mais uns dias nesse círculo meio arroxeado. Mais alguns dias, finalmente, no triângulo. E aí sim no ponto central.
Para quem busca uma meditação rápida, uma observação rápida, aí sim você já vai direto no ponto central. Por exemplo, eu vou fazer uma meditação de 2, 3 dias. Aí, ok, olhe para o ponto central, fixe o seu olhar no ponto central. Mas se você puder meditar da forma que eu estou te apontando, de fora para dentro, você irá desenvolver muitas habilidades psíquicas, que são essas habilidades da terra, a segurança, do fogo, a ação e a garra, da água, a compaixão e a amorosidade, e do ar, a boa comunicação, a mente quieta e o conhecimento. Também você pode ampliar essas figuras e observar as mesmas com uma vela ao lado, para que a vela ilumine só a figura. Vamos olhar agora já um mandalá. Com o tempo você vai aprender a diferença entre mandalá e yantra. Os yantras, como eu disse, são mais geométricos. Esse é o mandalá porque tem algumas escritas. Esse mandalá, ele representa a própria harmonia, a consciência, a meditação, para nós aceitarmos as mudanças e as transformações na vida, para se perceber que tudo que tem um início tem um fim. Além do que, a observação do mesmo durante um longo tempo permite que você entre em algo parecido com um êxtase. É muito interessante ver uma pessoa meditando nessa figura por um tempo. Um dia tudo se encaixa, um dia há um silêncio que se é observado e você é esse silêncio. No próximo mandalá, nós temos aqui várias figuras geométricas e cada uma delas nos alavanca para uma consciência plena. Dentro dessa formação, eu vou me abster de falar o significado de cada uma delas. Isso será apontado num outro momento. Vamos para a próxima figura, que é o que nós chamamos de Kanla Yantra. Ele já apareceu anteriormente. Kanla Yantra. Ele tem um triângulo central para cima, que representa o masculino, o Linga, o Shiva, o criador do yoga, e um triângulo para baixo que representa o feminino, ou a Yoni, a energia feminina. O triângulo para cima, eu repito, representa o Lingam. O que é um Lingam? É um pênis. Esse pênis é chamado no Tantra, na Índia, no yoga, de bastão de luz. E o triângulo para baixo é chamado de Ioni, é a vagina ou espaço sagrado. Esse yantra ele tem algo de amorosidade pelas pétalas rosas e tem essa questão do equilíbrio, que eu tenha uma vida equilibrada, profissionalmente, amorosamente, nas questões de saúde, de espiritualidade. É um yantra também que, mesmo colocado num ambiente infestado, com uma energia muito pesada, limitante, caótica, ele traz algo de positivo. Às vezes até as pessoas que estão dentro desse ambiente, elas nem se dão conta de que o ambiente estava com essa energia de infestação negativa, e quando colocamos o yantra, há essa harmonia. Eu mesmo tenho esse yantra na minha cozinha. Ele fica ali presente para criar essa energia harmoniosa na mesma. Kanla Yantra, Tara Yantra, Durga Yantra, todos esses yantras evocam uma energia feminina, principalmente feminina. O próximo yantra, Tripur Sundari. Esse nome muito bonito, Sundari, também é uma deusa hindu. Sundari é representada por uma virgem belíssima, uma guria novinha, e o grafismo abaixo do yantra representa as pessoas que vão cortejar
cortejar Sundari, buscando alegria, felicidade, prazer. Note que no meio da figura, e essas figuras, esses yantras que têm o preto, o negro dentro dos mesmos, ele te puxa para dentro, eles são os mais poderosos. Você vai ver já já um outro. Essa figura especificamente, Tripur Sundari, tem ali dentro um lingam, um pênis, logo abaixo do círculo. Esse pênis representa a criação, representa a vida, aquele que vai gerar a vida. Portanto, a meditação nesse yantra nos traz beleza, juventude, longevidade com saúde, nos dá mais capacidade de sedução, de fazer com que os outros se deixem ceder, sedução, se deixar ceder aos nossos encantos, às nossas energias também. É um yantra de tudo aquilo que se é criado, então aumenta a nossa criatividade profissional, afetiva, amorosa também. Essa questão amorosa, note como ele é um yantra mais forte do que os anteriores nessas questões. Ele tem três cores de pétalas. Há umas pétalas exteriores, que é um pouco mais clara, há essa pétala mais rosinha, e há uma pétala ainda com um tom um pouco mais avermelhado, que fica no interior da pétala. E, novamente, o triângulo para cima, que representa Lingam, ou o Lingam, representa a energia masculina. Na Índia é chamada de Shiva, e aqui no Brasil é chamada de Tupã. E o triângulo para baixo representa a energia feminina, na Índia é chamada de Shakti, e aqui no Brasil é chamado de Kunyantan. O ponto central representa o eterno, o éter ou o som Om. Esse é o ponto central. O próximo yantra, um dos meus prediletos, ele nos dá assim muita força, vitalidade, saúde, consciência do si mesmo. É um yantra que eu tenho na sala principal da uma universidade. É um yantra da deusa Durga. Durga, que é chamada da deusa invencível. Esse yantra normalmente é utilizado por mulheres, mas homens também podem se utilizar do mesmo. E Durga, ele traz uma energia de uma mulher forte que está dominando um tigre, sentada sobre um tigre. Lembra o arcano de número 14 do tarô, a temperança, que uma mulher segura um animal feroz na virilha. A mulher domina os seus próprios instintos. A figura central de absoluto poder, ou nela, nós temos um yantra novamente para cima, que representa Shiva, e temos 1, 2, 3 yantras para baixo. Mas se dividirmos esses yantras com os cortes que já estão aqui, os yantras com a ponta para baixo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yantras. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. 7 yantras com a ponta para baixo, mostrando a predominância da energia feminina. Note também que temos nas pétalas lótus saindo. O lótus significa não nos envolvermos com a loucura do mundo, não nos envolvermos com a perversidade do mundo. O lótus, ele nasce na sujeira, no lodo, na corrupção. Esse yantra também eu já vi várias pessoas que tatuou o mesmo no corpo. Existem alguns lugares mais específicos para essas tatuagens. E no Tibete, no Vietnã, também na Tailândia, nós encontramos uma série de monges budistas que têm o corpo todo tatuado com mandalás, com yantras ou com mantras, que são sons. No caso, um mantra está sendo grafado, desenhado no corpo, e esses desenhos são orações ou são fórmulas mágicas. Mas esse Durga Yantra, para quem coloca essas imagens no corpo, é um dos mais adequados possível. Seja ele assim colorido
ou seja, tão somente os traços centrais. É o yantra de força, de vitória, de enfrentamento daquilo que precisa ser enfrentado, de superação também. A próxima figura, esse é um dos mais poderosos yantras, talvez o segundo mais poderoso. Existe um outro que é o Shri Yantra, da capa dessa nossa conversa, da capa da tua apostila, mas esse daqui é para quem realmente quer se abrir para tudo aquilo que não faz parte da sua vida. Ou seja, você resolve que você não quer mais situações inadequadas, caminhos que não são seus, relacionamentos que não te dizem respeito, e você solicita a Shinamasta, que é uma manifestação de Kali, que ela tire tudo de ti que se faz desnecessário. Alguns monges, quando fazem voto de pobreza ou quando vão para um mosteiro e abrem mão até mesmo da família, dos relacionamentos, das ideias, dos paradigmas passados, eles olham para alguns mandalás, não esse, para alguns mandalás de uma divindade irada. Existem várias divindades iradas no Tibete e solicitam que essas divindades iradas cortem tudo aquilo que se faz necessário cortar. Aqui nesse yantra é a mesma coisa. A meditação no mesmo a priori nos remove a ignorância, a ideia de que se há muita segurança na vida, remove nossos impulsos que muitas vezes são de vaidade exagerada ou de sexualidade sem amor, impulsos de querer dominar, de corrupção, impulsos negativos, perversos. Esse mandala rompe com muitas energias do nosso corpo emocional, que na Índia é chamado de Kama Maya Kosha. Kama são emoções, Maya porque é ilusório, nossas emoções são ilusórias. E Kosha, que é um corpo. Portanto, esse yantra também elimina vícios de forma geral. Vícios, padrões repetitivos, mas realmente você precisa de muita coragem para se meditar no mesmo, porque por vezes nós estamos apegados a algumas situações que não queremos, no fundo, nos afastar das mesmas. Nosso ego parou ali, nosso ego está se segurando ali. E quando você medita nesse yantra, tudo isso desaparece. A próxima figura é o yantra de Kali também, que é uma deusa que rompe, que tira, que transforma. Esse é um yantra que em muitas interpretações de mapa astrológico, eu faço muitas interpretações de mapa astrológico. Eu gravo mapas astrológicos para um sem números de pessoas que me solicitam. E quando eu entrego esse mapa astrológico, eu entrego um mantra pessoal e alguns yantras também, símbolos para que essa pessoa medite. Eu olho o mapa astrológico e vejo os símbolos mais adequados para a meditação. E, a priori, o Kali Yantra eu indico para um sem número de pessoas, porque ele permite que nós nos transformemos adequadamente. Inclusive, uma técnica muito interessante, eu vou estar falando mais no final também aqui da nossa conversa, mas é você pintar, já vou antecipar, pintar os seus próprios yantras. Como é que você faz isso? Você vai nas redes, na internet, encontrar uma imagem de um desenho linear do yantra, que são só os traços, e depois você vai colorir os mesmos, assim como os monges tibetanos também fazem isso em mandalas. Mandalas são mais complexas para serem pintadas, mas o yantra, quando você vai pintando o yantra, respeitando preferencialmente essas cores, você está num processo meditativo poderosíssimo, poderosíssimo. E Kali, ela tira os nossos obstáculos. Quando você está meditando nesse símbolo de Kali, você pode estar inclusive mentalizando
tudo aquilo que você gostaria que Kali levasse. Barreiras, limites, dificuldades psíquicas, dificuldades físicas. Além do que, Kali aumenta o nosso carisma. Novamente, a nossa capacidade de amar, de nos aproximar, de sermos felizes afetivamente. Agora vamos para a próxima figura, que também é uma que eu indico sempre em interpretações de mapa astrológico, quando faltam alguns elementos nas cartas astrológicas dos meus consulentes. Esse daqui chama-se Ganesha Yantra. Ganesha, filho de Shiva, a energia masculina, filho de Shakti, a energia máxima feminina, é representado por um deus de cabeça de elefante e corpo de pessoa. Todas as liturgias na Índia que envolvem comércio, trabalho, prosperidade, dinheiro, têm a evocação de Ganesha por aqueles que dominam realmente essa técnica, essa magia dos yantras. E Ganesha aqui, ele é utilizado para provas escolares, testes, novos empreendimentos, um novo emprego, um novo negócio, um novo business, ou uma longa peregrinação, ou até mesmo para o início de relacionamentos afetivos. Ganesha é o elefante, aquele que abre caminho, que supera tudo. Nas lições mais adiantadas, quando eu compartilhar contigo algumas lições mais adiantadas de mandalas de yantras, eu vou compartilhar que nós podemos nos utilizar desses yantras com alguns mantras, com sons de poder. Por exemplo, o yantra anterior, que era de Kali, eu posso entoar o mantra que é Om Shri Kalikaya Namah. No de Durga, Om Shri Durgaya Namah. Ou seja, eu olho um yantra e faço um mantra juntamente com a visualização. O yantra é o símbolo, o mantra é o som. Por exemplo, nesse yantra de Ganesha, é bem interessante que você medite, que você observe o mesmo utilizando o mantra. Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah. Numa formação específica de terapeuta tântrico, eles têm acesso, os terapeutas tântricos, a algumas meditações mais elaboradas envolvendo yantras e envolvendo mandalas. Aqui no caso eu compartilho principalmente do yantra de Kali para você, Om Shri Kalikaya Namah, do yantra de Ganesha, Om Shri Durgaya Namah, e do yantra que eu irei falar posteriormente, que é o Shri Yantra, o mais completo de todos os yantras. Se você conhece outros sons de Ganesha também, você pode visualizar juntamente com esse yantra. Ele é bem relacionado com a matéria. Note, nós temos a parte do quadrado verde, que representa o próprio plano físico. Temos o círculo com com um tom tanto quanto acinzentado, que traz um pensamento consciente, como se tirássemos as neblinas da nossa mente. Temos o círculo central bem claro, que já é a mente límpida para sabermos caminhos que devemos tomar no mundo. Temos o triângulo central maior, o vermelho, bem destacado para representar um domínio, é o fogo, domínio da ação, da luta, da garra. Temos as pétalas também vermelhas, que é o sentimento de... As pétalas são um sentimento, é o elemento água, o amor, a compaixão, a amizade, a proteção, o carinho. Mas aqui essas pétalas estão vermelhas, para que isso seja
esse carinho, esse amor seja também algo ativo. E a figura central, o triângulo para cima, o triângulo para baixo, equilíbrio do masculino e do feminino. Quando utilizamos esse mantra, Om Shri Ganeshaya Namah, o mantra é o som, é como se fosse o Pai Nosso. E o símbolo, ou melhor, o yantra de Ganesha é o símbolo como se fosse a cruz. Quando nós vamos numa igreja, numa catedral e observamos a figura de um altar, a cruz no meio do altar representa, portanto, o símbolo, o yantra, e a oração do Pai Nosso é o mantra. Agora chegamos no yantra número 1, o mais poderoso de todos os yantras. Ele se chama Shri Yantra e o seu mantra é Om Shri Shrim, Om Shri Shrim, Om Shri Shrim. Ele tem uns 100 números de triângulos para cima. Então, essa energia do masculino, da ação, da luta, da garra, da concretização, da virilidade, do domínio do plano material, todas essas características são estimuladas quando observamos os yantras para cima. E os yantras para baixo têm a representação da energia do feminino, o amor, a gentileza, a criação, os cuidados. É um dos yantras mais poderosos na proteção, limpeza e cura energética. Existe um sem número de formas de desenharmos esse yantra. E se eu pudesse, se você chegasse para mim e falasse, Otávio Leal, Jamprem, eu quero que você me indique um que tenha uma abordagem holística, plena, de totalidade, eu diria para ti, utilize-se do Shri Yantra. Ele purifica nossos sentimentos, nossas emoções perversas, nossa vaidade exagerada, nosso apego, além do que ele estimula a percepção de quem sou eu. Se eu perguntar para ti, quem é você? Esse yantra aponta essa direção. E esse labirinto central te joga para dentro da tua consciência. Você tem uma carga de autoconhecimento muito estimulada, muito catapultada. Por isso é que eu aponto nesse yantra, e não só eu, vários gurus, vários mestres, vários sadhus do Oriente, como yantra mais poderoso para as suas meditações e também para você colocar no ambiente, como até mesmo na apostila está escrito, nas pessoas que moram nas grandes cidades e têm muito pouco contato com a cachoeira, com o mar, com as florestas. Esse yantra dentro da tua casa, do teu lar, traz o fogo, a terra, o ar e a água para dentro do mesmo. Então, esse yantra fecha aqui o nosso primeiro estudo. Logo em seguida, nós vamos estar falando de mandalás modernos. Aí sim, mandalás, que tem figura de anjos, do sol, da lua, de florestas. Todos esses aqui são os yantras e os mandalás antigos, ou melhor, alguns deles, porque há um sem número de yantras e mandalás, mas a nossa logo agora, aqui a seguir, nós iremos falar dos mandalás modernos. Preferencialmente, eu sugiro que você use esses que são os mais antigos, que têm mais egrégora, mais força de tradição, mas nada impede de você conhecer os mandalás modernos, até porque eles são mais específicos para para utilização em algumas situações. Mandalá modernos. Nas próximas figuras você terá a oportunidade de conhecer reinterpretações de mandalás e yantras antigos dentro de uma visão ou para dentro de uma visão mais moderna, com mais cores, inclusive com uma adaptação mais fácil da compreensão dos símbolos.
Por exemplo, as pétalas não irão representar mais água, a água é a própria água, ou o círculo, que é o ar aqui, nesses mandalas modernos, é representado pelo vento, enfim. São mandalas criadas pela artista plástica alemã Rita Coppeni e publicadas pela Sociedade Teosófica Americana. Então são muito válidos. A teosofia aponta a benéfice, o simbolismo muito bonito dos mesmos. O primeiro mandala que vemos é um mandala que se chama As Cores da Energia. Ele representa, de uma forma muito simples, o centro e a irradiação. A luz branca representa a luz primordial. Já na cor seguinte nós temos alguns anéis, um anel vermelho, por exemplo, externo, que simboliza o sagrado, a proteção. Há uma outra cor verde que representa a saúde, o azul que transmite a paz. Esse é um símbolo que você pode passar os olhos em várias partes do mesmo e ele acaba fortalecendo a sua energia positiva. Repito, nós temos um centro branco, difuso e impreciso, e ali deve ser o ponto principal da sua visualização. Você vai notar a suavidade e a harmonia de todas essas cores durante a sua meditação. O próximo mandala representa a evolução interior. Evolução eu gosto de chamar de amadurecimento, de consciência. E esse amadurecimento, essa consciência, ele vem representado aqui por luzes também. Nós temos as pétalas ali centrais, como você está vendo, e essas pétalas centrais, elas têm uma característica que nos fazem lembrar dos mandalás anteriores, que são dos yantras, dos primeiros yantras, que são os yantras tradicionais. As pétalas representam a água. Nós temos uma luz branca que nasce desse sol, irradia por todo o sol, e a meditação nesse yantra nos traz paz, ajuda a nós tomarmos decisões, a confiarmos na nossa própria luz, e teus olhos vão passar por essas espirais no sentido horário. Inclusive, quando você quer mais energia, basta você passar os olhos nessa cor amarela, que essa energia surge. O próximo mandala chama-se símbolo da perfeição, porque tem a estrela de Salomão, que é essa estrela de 6 pontas, que traz união, cura de forças opostas, serenidade, amor e vigor. Muitos textos que eu escrevo eu gosto de assinar Otávio Leal, Jamprem, que é meu nome religioso, e embaixo, amor e vigor. E esse símbolo traz essa energia. A estrela irradia o amor e o vigor em 4 correntes de luz. E lá do branco central vai se destacar uma cor amarela, que sempre tem essa relação com a saúde, o autocontrole, o otimismo também. E temos o rosa aqui, tranquilizante, e o violeta, que tranquiliza o nosso ser. Então, como todas as meditações em mandalás, em yantras, sente coluna ereta, feche os olhos primeiro, relaxe, coloque uma vela iluminando a figura, o símbolo. Depois você abre os olhos lentamente e vai observando essa figura. Se você precisar também, você pode, se você sentir que é importante, você pode fechar novamente os olhos e visualizar a figura dentro da tua mente. Então primeiro você visualiza realmente fora e depois você dentro do seu corpo mental faz
a visualização da mesma. A próxima figura representa que tudo está em movimento. Ela é chamada de dança da morte. Representa uma visão artística do anjo da morte, que aqui vem como um amigo, um companheiro, um protetor, alguém que vem trazer uma boa notícia, que é hora de largar, de abandonar. É hora de percebermos que nós estamos o tempo inteiro morrendo para algo e renascendo para alguma outra coisa. Então esse anjo da morte, ele vem de forma prazerosa, não é uma ideia da morte triste, e vem trazer essa ideia de que morte e renascimento são mistérios que ocupam os nossos pensamentos e devem também ocupar a nossa contemplação. Essa figura do anjo da morte está também ali com a representação de uma mulher que é o anjo da vida, e tem um pássaro embaixo, aparentemente é uma fênix, que também traz essa ideia de renascimento. A meditação nesse mandalá nos traz paz e nos faz também aceitarmos que tudo tem um começo, um meio e um fim. Ok? Então, que pequenas mortes, como está escrito, antecedem a um processo de renovação. A próxima figura é uma figura de resolução de problemas. São forças cósmicas que se misturam, que se unem num processo meio de simbiose. É o amor pulsando, que é essa estrela também. Representa também a criação do universo, representa os valores positivos que temos que trazer para a nossa vida e a nossa ligação com tudo o que é divino. A partir daí, a meditação nesse mandalá nos traz uma consciência de lidarmos bem com a vida. Nos momentos de tristeza, de dor, de dificuldades, você vai imprimir esse mandalá da tua apostila e meditar no mesmo. Inclusive, já acrescentando alguns tópicos dessa formação, é interessante que você tenha cópias diminutas dessas figuras, tanto essas modernas como das antigas, para que você possa utilizar-se das mesmas numa carteira ou ter por perto de você como algo parecido com um talismã. No caso desse, esse talismã, esse pantáculo, ele vai servir como, ou vai permitir que você se reconecte com uma dimensão de solução, de criação, de equilíbrio em todos os momentos difíceis. A meditação inicia-se por fora e vai adentrando até chegarmos, até colocarmos a atenção na estrela de Davi. A próxima figura, lindíssima, uma das minhas prediletas, é o caminho da paz interna, da paz interior. Esse mandala, ele representa uma flor, e os tons violeta e rosa escuro da parte externa ao círculo indicam uma manifestação física da flor. O rosa claro e o lilás expressam a vibração da planta, enquanto os tons alaranjados do centro representam as forças da inteligência criativa do mundo vegetal. As pessoas mais sensíveis ao observarem uma flor são tocadas por uma mensagem mítica, misteriosa, daí até a ideia dos florais. E essa flor, quando você visualiza, ela te emociona, te traz alegria. Portanto, esse mandala é um instrumento para você superar egoísmos, mágoas, para você ser mais humilde também. Humilde vem de humus, que é ter os pés no chão. E para olhar o mundo de uma forma que tenha compaixão, amorosidade. Esse mandala é tão lindo que eu posso até aqui sugerir que você trabalhe com 2 mandalás como mandalás gerais, como se fosse aquele floral de Malresque, que tem uma série
de atuações, você pode ter sempre por perto um dos mandalás antigos, que eu falei deles no início dessa aula, e um mandalá moderno também, como esse da flor. Já o próximo mandalá, que representa a união de opostos, a busca do equilíbrio. Tem um aro verde que marca a área interna do círculo, e esse aro verde representa uma serpente da sabedoria, serpente que morde o próprio rabo. O hemisfério inferior do círculo é dominado pela energia da água, que é uma energia feminina, amorosa, e acima temos a energia do fogo, que é a ação, a garra, a luta. Temos violeta, temos o azul e temos uma flor também, unida à serpente verde com seu cálice aberto, que representa uma profunda aceitação. Nós temos uma cor branca também no topo do mandala, esferas de luz, e no centro temos essas energias todas unidas numa estrela de 6 pontas também. Temos pétalas de rosa, e aqui as rosas, na visão da teosofia, representa também Maria, que é a rosa mística. Então, esse mandala ele é muito feminino, ele representa também a mãe natureza, as polaridades que se unem, a ideia da perfeição. O próximo mandalá é o mandalá do tempo. Ele tem uma árvore que representa primeiro que a árvore tem um campo de energia própria dela. As pessoas mais sensíveis têm esse contato com a ecologia, com a natureza. Quem destrói o meio ambiente, a ecologia, a natureza, são pessoas que perderam completamente o contato com a própria alma. Então, a alma aqui é a própria natureza. E a alma com as raízes no solo te dá força, te dá vitalidade. Essa mandala também representa uma paisagem de inverno com uma árvore majestosa sobre uma montanha, ocupando bem o centro. E a copa estende-se para o céu e o tronco bem firme. A árvore assim representa ou melhor, tem ali em volta dela esbranquiçada uma cruz cósmica, uma cruz redonda. E aqui temos também um ser angelical que dá vida a essa árvore. Temos uma criança também carregando lírios brancos, que tem a representação da pureza. Pureza, serenidade, firmeza, consciência da alma que eu sou, são características desse mandala. Você pode, como a figura sugere, se colocar no lugar da árvore que ocupa o centro desse mandala, você mentaliza isso e você recebe a energia do sol que vai renovando as suas forças. Próximo mandala, temos dentro dele a ideia da proteção, do domínio também, de tirarmos os nossos lados sombrios da alma ou estarmos conscientes dos mesmos e deixarmos de lado medos primitivos, medos irreais também. Nós temos uma característica de muita chama no centro do mandala, o círculo interno de chamas brancas é o fogo espiritual da nossa consciência, é a própria Kundalini, a energia da vida. E o triângulo branco é um símbolo da divindade. Portanto, esse mandalá nos faz também termos mais confiança na vida, confiança na existência, confiança de lidarmos com aquilo que não conseguimos dominar. E essa luz escura fora do mandalá, que dá o contraste do mesmo, representa que não temos o controle de tudo. Há uma escuridão, há uma falta de consciência, mas eu preciso aceitar isso. Então, esse mandalá permite que você se entregue, que você também medite nesse fogo, como se você estivesse queimando no fogo, se purificando
tudo aquilo que são seus medos, aflições, inseguranças. Se livre de tudo isso e confie mais em si e confie mais na existência também. Próxima figura, um mandalá de conquistas de objetivo. Nós temos aí uma árvore novamente, a árvore é um símbolo místico, universal, aparece a árvore de Odin, a árvore onde Buda sentou, o Monte das Oliveiras, a árvore do arcano número 12 do enforcado, a árvore do mundo da Cabalá judaica. E essa árvore tem ali embaixo um anjo que simboliza a intuição, a força psicológica, a força da alma. Além do que, essa árvore ela nos traz uma confiança, uma energia anímica, ânima, alma, aquilo que me movimenta. A aura rosa irradia uma suave energia de cura. Também esse é um dos mandalás de cura. A árvore também dá a erva, dá o fruto. E é a grande árvore que protege as questões da saúde energética, que dá vida, conforto, dá sabedoria. Na próxima figura, uma outra figura que apresenta uma estrela de 6 pontas, nós temos o amadurecimento do amor. Que a nossa forma de amar seja criativa, seja respeitosa, nos traga consciência, amadurecimento, e que eu tenha dentro dos relacionamentos afetivos intimidade, uma profunda intimidade, que vem dessa luz dourada da estrela central, estrela que tem o triângulo para baixo, feminino, o triângulo para cima, masculino. Então, nós renunciamos aqui tudo aquilo que impede de vivermos amores puros, amores de luz, de alegria, de verdadeira felicidade e plenitude. Note que tem uma série de figuras, que são as figuras das pétalas, e as pétalas representam o elemento água, que é o sentimento, o amor, como eu falei lá no início dessa formação. E que bênção você poder estar até aqui comigo. A priori, terapeutas, buscadores do si mesmo, nem sempre fazem um estudo adequado de elementos de espiritualidade. Por isso que eu digo, existem os buscadores espirituais, que tu és um, tu és uma, e existem os achadores espirituais, que uns 5 minutos de espiritualidade, de conhecimento, enfim, é o suficiente. Não insistem, não persistem, e se você é um terapeuta, você tem disciplina, inteireza, parabéns. O próximo mandalá é da comunhão com a natureza. Eu sou fascinado por essa figura. Ela lembra uma primavera, um rejuvenescimento, folhagens, flores novas, flores abundantes. Nós temos aqui a floresta, a natureza que desperta de um sono de inverno. Aqui temos a força do sol, que ocupa o centro desse mandala, e ele aquece. Temos aqui também flores e folhas que simbolizam o elemento terra, a mãe terra. E esse mandala é para você meditar no mesmo e comungar com a sua natureza interna também. Olhe para o mandalá e perceba a Mãe Terra nele, a força criadora da Mãe Terra, no ar que a gente respira, na água que bebemos, que nos banhamos, na fonte que nós bebemos. Temos aqui a gentil carícia do vento e no fogo que aquece, que transforma. E nós honramos tudo isso em nós mesmos também, em você mesmo. Há uma predominância do verde, o que nos mostra que esse mandalá ele é adequado para curas energéticas e também nos traz calma, alívio de pressões, de estresse, de medo. Ele nos dá a renovação e o otimismo também. É um dos meus prediletos e lembra os yantras dos chakras, os símbolos dos chakras também são yantras. A próxima figura, uma figura que tem
um caráter de meditação, também traz uma ideia de transição. É um mandala que tem círculos e quadrados interligados, como vários mandalas e yantras da Índia. Cada canto dos quadrados tem uma árvore que simboliza as fases da natureza, as fases de nós mesmos. As fases de nós mesmos, a primavera, ela corresponde à nossa infância, nossa juventude, e a ideia de despertarmos para a vida, de conquistarmos o mundo. O verão representa o amadurecimento, família constituída, relações mais estáveis, mais responsáveis. Já o outono, estamos nos retirando da vida muito extrovertida para voltarmos para dentro de nós mesmos. É da meia-idade um pouco para frente. Tempo que aproveitamos os frutos das realizações anteriores. E o inverno é o recolhimento interior mais profundo, mental, espiritual, que é a hora de nos prepararmos para a morte física, para se fechar um ciclo. Então esse mandala tem essa representação. E no meio do mandala temos um triângulo branco que mostra uma pessoa em meditação. E a figura de 3 lados mostra o passado, o presente, o futuro, que tudo isso é uma coisa só. Eu uso muito o termo aqui mandala e acabei não expondo isso, porque às vezes algumas pessoas me criticam porque eu falo chakras, que aliás é o correto, kundalini, que também é o correto, e no Tibete, no Nepal, na Índia, existem pessoas que pronunciam mandala. Você pode pronunciar mandala também. Eu já escutei as duas pronúncias, mas numa universidade da Índia de sânscrito, o Dr. Mularipa Sarasvati, ele entoa, que é um versado em sânscrito, um mestre de sânscrito, esses símbolos com o nome de mandala, portanto assim que eu utilizo o mesmo. A próxima figura, uma figura específica de cura energética, proteção e limpeza. E por que eu digo isso? Porque ele tem os cristais que depura, que traz vibrações saudáveis, que tem essa claridade da luz. O formato do cristal também sugere a estrela de Cristo, de 8 pontas, que tem esse simbolismo na teosofia. E o cristal irradia muitas luzes, como você vê no mandala, que você pode imaginar que essas luzes saem da figura e tomam conta do teu próprio ser. Inclusive esse mandala você pode procurar já de cara colocar a sua atenção no centro do mesmo, com concentração, com consciência. Nós chamamos de pratyahara, que é observar uma coisa de cada vez. A Rosa Cruz, a Amorque, que eu pertenço há mais de 30 anos, trabalha muito com essa ideia de concentração. Na Índia chamamos de pratyahara, uma coisa de cada vez. Então você olha para a figura central e visualiza que essas ondas azuis dos cristais vêm em sua direção, te trazendo saúde física e espiritual, energética. A próxima figura é uma figura que propõe a imaginação. Imaginar que, por exemplo, que numa floresta tem seres, que tem um ser que é do mar. Entrar nesse mundo mais mítico, que não necessariamente talvez seja como alguns apontam, mas existe sim a mítica. O que significa mítica? Quando se fala em fadas, elfos, gnomos, outros seres da natureza, são nomes também de terra, fogo, água, ar e éter. Por isso que nessa figura fadas dançam em torno de um círculo luminoso que te solicitam para você ter uma vida mais fantasiosa no bom sentido. Confiar no invisível, confiar que nem sempre aquilo que é palpável, que é visível, é tão somente o que existe. E esse mandala, ele atua para despertar também a nossa memória infantil, que havia confiança, que havia certeza.
e é uma memória que nos leva para os contos de fadas, enfim, para os seres mágicos. É um mandalá interessante que nós podemos meditar com uma música bem suave. Aliás, todos os mandalás podem serem utilizados com uma música bem suave. Pois bem, agora vamos falar do seu mandalá individual. E hoje nós temos assim muitos livros, muitas revistas e até mesmo mandalás na internet que você pode colorir. Eu já falei isso anteriormente. Você pode pintar até os desenhos dos chakras, que eles são muito bem-vindos, eles vão mexer bastante com a tua energia, volto a repetir, de proteção, limpeza e cura energética. Então, como fazemos isso, né? Primeiro é usar a sua criatividade. Assim trabalhamos também com o hemisfério direito, que é o hemisfério criativo. Você pode desenhar esses mandalás ou escolher algum de todos esses que você viu aqui nesse vídeo, ou se você tem a apostila, que na realidade é uma cópia do livro antigo ABC dos Mandalás da editora Globo. Então você vai pintar você escolhe um desenho para colorir, ou deixa um papel e desenha o seu mandalá. Primeiro relaxa, esvazia a tua mente, respiração suave, abdominal, silenciosa, e você vai fazer o teu desenho. Eu vou te mostrar um aqui para você perceber que é o teu desenho. Daqui a pouco eu aponto mais alguns. Não vamos tentar fazer como a artista alemã ou tentar fazer como os mandalás antigos hindus, porque ali são pessoas já treinadas nessa grafia. Logo em seguida se concentrou, papel ou caneta, ou guache ou tinta acrílico. Lembre-se da sua infância e tente se colocar no lugar de uma criança que vai desenhar. A palavra criança vem de cria, criar. E observa a tua alegria infantil que você tinha antes de desenhar. E volto a dizer, não julgue teu desenho, o resultado do teu desenho. É uma criança que vai fazer algo bonito. Quando você começar a colorir ou a desenhar, nas primeiras vezes você pode se influenciar pelos mandalas e antas que eu apontei aqui. Mas depois de um certo tempo é importante você intuitivamente ir criando os seus mandalás. Deixa sair do teu coração, da tua intuição, enfim. Comece exercitando em caneta, lápis colorido, antes de ir para aquarela, guache, enfim, papel sulfite branco. E você pode começar com fórmulas circulares, anéis de cores, tudo ao redor de um ponto central, que é o elemento éter. Então o éter ali no meio, você vai desenhando tudo em volta. O éter é o centro do mandalá, é o seu próprio centro. Observe uma outra figura aqui. E novamente a preocupação não é fazer algo bonito que vai ser vendido numa galeria de arte, nada disso. É o teu desenho. É a tua história. Aqui temos outra figura também, que todos eles, principalmente se você utilizar um círculo e desenhar dentro do círculo, a ideia é que esses símbolos te joguem em contato com o seu próprio ser, te joguem em contato com o seu ponto central, com aquilo que realmente você é. Então, movimentos circulares, usa bastante cores, sente o ritmo da tua intuição e vai percebendo o quanto que desenhar é gostoso, nos traz harmonia, nos traz paz, nos aquieta. Nós esquecemos essa ideia, né? Índio desenha muitos mandalás. E as cores também deixa vir espontaneamente. Elas vão vindo uma, depois vem outra, depois vem outra. Você pode também pintar sempre que desejar, mandalás, yantras, sempre que desejar, vai fazendo os teus símbolos. E já fechando aqui essa ideia, faça
quantos desenhos você quiser, mas procure terminar sempre os mesmos. Você sabe que existe uma técnica que se chama respiração holotrópica, cura holotrópica, enfim, que as pessoas respiram muito de forma acelerada, ao renascimento também, que a Larissa Nanda, que está sempre comigo nos meus cursos, dá uma formação de renascimento. E ao final de alguns renascimentos ou de umas respirações holotrópicas, você faz um desenho, um mandalá. Em vez de você falar o que você sentiu na respiração, no renascimento, você simplesmente faz o desenho. E a pintura, ela faz aflorar isso, aspectos ocultos de uma meditação, de um renascimento, coisas que nem eu estou sabendo mesmo. E quanto mais eu conseguir desenhar mandalás, tudo isso vai se manifestando sem nenhum tipo de bloqueio, que é o que eu insisto. Tá bonito, não tá bonito? Deixa fluir naturalmente, deixa fluir naturalmente. E finalmente, você pode criar um hábito, ou de meditar, ou de estudar em mandalás, como um hábito lúdico, gostoso. Você não vê TV, não vai para a internet, não dá telefonema, você se tranca num quarto com a tua mesa ou no contato com a natureza, papel, caneta, pincéis, tintas, e você começa a fazer os teus desenhos. Essa é uma prática muito interessante, principalmente hoje que tudo é no computador, na internet, no telefone, você já vem pronto, não há criação, não há intuição. Pois bem, nós fechamos aqui então essa primeira aula. É uma aula, eu diria que intermediária, básica intermediária. Existem alguns assuntos que são a priori adiantados, absolutamente adiantados, com relação a mandalas e yantras, só que esses mais adiantados, as pessoas que estudam o Tantra, que aí sim essas pessoas estão mais linkadas ao hinduísmo, ao Tantra, ao budismo tântrico, ao budismo tibetano, aí ela tem acesso a outras informações que a priori, para quem não estuda, para quem não tem esse conhecimento, seriam muito pouco úteis. O que eu sugiro para você, assiste de novo esse áudio com esse vídeo, olha de novo essa apostila anexa que você tem se você está em formação comigo, vai praticando de novo, de novo e de novo. Se você é um buscador do si mesmo, pratique. Utilize-se dos primeiros mandalás com os mantras respectivos, utilize-se dos últimos mandalás ou os modernos só com a visualização, pois eles não têm mantra. E se você é um terapeuta, sempre tenha em mãos algumas cópias e sugira aos seus pacientes, dentro de um projeto que é você ser um terapeuta extraordinário. Eu fazia isso nos anos 80, quando eu atendia muito, eu dava mandalás para os meus pacientes meditarem e utilizarem os mesmos como um talismã, um amuleto, um pantáculo. Hoje mesmo, quando eu faço o mapa astrológico, eu sempre que entrego o mapa astrológico gravado em alguma mídia, eu entrego no papel ou na mídia para ser impressa mandalás adequados ao equilíbrio do mapa astrológico do consulente que chega a mim. Quem é terapeuta da uma universidade, lembre-se que nos anos 80 o mestre Osho disse para mim, para Diana e para vários discípulos: formem alguns dos melhores e mais competentes terapeutas do planeta. Essa é a nossa utopia, e se você chegou até o final dessa formação, você me faz acreditar que isso é possível. Repetindo, se você não é terapeuta, o objetivo principal dessa formação é você trabalhar com cura energética, limpeza astral, limpeza sutil e proteção energética também. E esses mandalás trarão isso a ti. Namastê e que todos os Budas te abençoem.